Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 22. Vamos ao enunciado. Use a integral tripla para determinar o volume do sólido dado. O sólido limitado pelo cilindro x² mais z² igual a 4 e pelos planos y igual menos 1 e y mais z igual a 4. Bom, para facilitar aí o cálculo do volume por integral tripla, vamos representar aí o sólido dado para facilitar encontrar os limites de integração. Então eu tenho aí eixo Z, aí tenho eixo Y e o eixo X. Bom, vamos começar aí pela representação do cilindro, né? O cilindro aí, a base dele está no plano XZ, né? Ó, x² mais z² igual a 4, ou seja, tem um raio igual a 2, uma circunferência de raio 2, no plano XZ. Então, eu vou marcar aqui, a partir do centro, 2 unidades para o X, 2 unidades para o Z. Então, aqui é 2 e menos 2. E para o Z, também vou marcar o 2 e menos 2. Então, eu tenho aqui a base no plano XZ, que é a base do cilindro, x² mais z² igual a 4. Aí o cilindro, ele vai ficar paralelo ao eixo Y, ele fica esticado aí, né? E vai interceptar com os planos, tanto para frente quanto aí para trás. A gente tem a interceptação. Com quem? Com os planos. Ele dá o plano y igual a menos 1. Então, y igual a menos 1. A gente pega o valor aqui atrás, né? Vamos dizer que aqui é o menos 1 para o y, tá? E vai fechar aí a circunferência. Então, a gente pode traçar aqui uma paralela a Z, uma paralela a X, para traçar ali no mesmo ponto. A gente tem aí a circunferência, tá? Que vai fechar a base do cilindro. Então, tá aqui. Aqui é exatamente o plano y igual a menos 1, tá? E aí vem para frente ali o cilindro e temos aí o outro plano, que é y mais z igual a 4. Aí a gente precisa traçar esse plano. Aí a gente traça primeiro aí a reta, né? No plano YZ, a gente tem, se o Y zerar, o Z vai valer igual a 4. Então, a gente marca aqui o 4. Se zerar o Z, o Y vai valer 4. A gente vem aqui e marca o Y igual a 4. Disso daqui a gente traça a reta no plano YZ. E aí a gente tem a intersecção aqui entre o cilindro e o plano. E aqui para fechar, a gente fecha, né? Com a inclinação do plano vai formar uma elipse, tá? Que aqui é o plano dado por y mais z igual a 4. Então, eu tenho aqui que o sólido ficou o plano ali atrás, né? Aí vem o cilindro aqui
E fecha aqui com o plano inclinado, tá? Y mais E igual a 4, ali atrás, fecha tracejada, tá? Esse aí é, se a gente pegar aqui, ó, passando umas paralelas para destacar o sólido. A gente quer calcular o volume desse sólido. Então, a gente pode fazer a integral tripla, calculando, se a gente fizer primeiro em relação a z, a gente teria que dividir em duas partes, porque essa seria uma função e aqui seria a outra, né? E aqui eu tenho a função de baixo, né? Seria a parte de cima do cilindro e a parte de baixo do cilindro. Então, eu vou fazer aqui primeiro em relação a y, né? Que seria a integral tripla do tipo 3. E a região dupla de integração vai ser no plano zx, né? Então, desenhando aqui a região, quando a gente projetar isso daqui, vai aparecer a circunferência de raio 2 no plano aí de x com z, né? Aqui é o z, aqui é o x. Aí a gente tem aqui que é x² mais z² igual a 4. Para a gente calcular aí por variável cartesiana, eu vou escolher isolar o z. Então vai ficar z igual, aí fica 4 menos x², como está z ao quadrado, vai passar mais ou menos a raiz. Então, mais a raiz é a curva de cima e a curva de baixo é z igual a menos a raiz quadrada de 4 menos x². Aqui é menos 2, aqui é mais 2, aqui é mais 2, aqui é menos 2. Então, para calcular o volume por integral tripla, volume na integral tripla na região E, diferencial de volume, que a gente vai ter volume igual integral tripla. O primeiro limite que eu resolvi fazer em relação a y, que aí eu vou pegar o limite aqui no gráfico em 3D, que vai de menos 1, aí isolando o y aqui fica 4 menos z, que é a equação desse plano, então até 4 menos z. Aí depois eu vou pegar o limite em relação a z, que eu vou ter aí da curva de baixo até a curva de cima, né? Quando eu isolo z aqui na equação da circunferência. Então, de menos a raiz de 4 menos x² até mais a raiz de 4 menos x². Integral em dz. E por último em x, que vai variar do limite constante de menos 2 até mais 2. De menos 2 até mais 2. Então, vamos ter aí que o volume é igual integral de menos 2 até 2, integral da raiz quadrada de 4 menos x² negativo, até a raiz positiva de 4 menos x². Fazer primeiramente integral de dy, que vai dar y, que varia de menos 1 a 4 menos z. Depois eu vou fazer integral em dz, depois dx. Então, vamos ter aí volume igual integral de menos 2 a 2, integral de menos a raiz quadrada de 4 menos x² até a raiz de 4 menos x². Substituindo os limites de integração, no lugar do y fica 4 menos z, menos o limite inferior, que é menos 1. Isso daí, integral em dz e depois dx. Então, vamos ter volume igual integral de menos 2 a 2, integral de menos a raiz quadrada de 4 menos x² a raiz quadrada de 4 menos x²,
Aí aqui vai ficar 4, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 5, 4 mais 1, menos o z, integral em dz e depois em dx. Então vai ficar volume igual, integral de menos 2 a 2. Aí agora eu vou fazer a integral em relação a z. Integral de 5 em relação a dz dá 5z. Integral de menos z em relação a dz, menos z ao quadrado sobre 2, que varia dos limites de menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado até a raiz positiva de 4 menos x quadrado. Então, vamos ter aí que volume é igual, integral de menos 2 a 2, substituindo os limites de integração, a gente vai ter 5 vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, aí menos, aqui no lugar do z quadrado, fica a raiz quadrada de 4 menos x quadrado ao quadrado sobre 2. E substituindo o limite inferior, a gente tem, aqui vai ficar menos 5 vezes menos a raiz de 4 menos x quadrado, e aqui era menos, fica mais, menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado ao quadrado sobre 2, tudo isso integral em dx. Então temos que volume é igual, aqui menos com menos vai dar mais, então 5 desse termo com mais 5 desse, fica integral de menos 2 a 2 de 10 vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Aqui esse termo corta com quadrado, fica só 4 menos x quadrado negativo. Aqui a raiz simplifica com quadrado e negativo ao quadrado fica positivo. E todo esse termo cancela com aquele. Então, temos que volume é igual, aí vou colocar o 10 para fora da integral, integral de menos 2 até 2 dá raiz quadrada de 4 menos x quadrado dx. Aí para realizar essa integral aqui, a gente utiliza substituição aí trigonométrica. Então, quando eu tenho esse tipo de expressão, eu uso a substituição que x é igual a vezes o seno de θ. O a é a raiz quadrada desse valor. Então, o a vale 2, nesse caso, 2 seno de θ. Então, eu vou ter que o dx, derivando desse lado, é igual a derivada de 2 seno de θ, é 2 cosseno θ de θ. Então, fazendo de forma aí indefinida a integral, eu vou fazer a integral da raiz quadrada de 4 menos x quadrado dx, ou seja, vai ficar igual a integral da raiz quadrada de 4 menos o x ao quadrado, ou seja, 2 seno de θ ao quadrado, fica 4 seno ao quadrado de θ, vezes o dx, que é 2 cosseno θ de θ. Então, a gente tem aqui 4 menos 4 seno ao quadrado é 4 cosseno ao quadrado de θ. Aí, simplificando a raiz quadrada com quadrado e com 4, fica 2 cosseno θ. Aí, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4, integral de 4 cosseno θ vezes cosseno θ. Cosseno ao quadrado de θ de θ. Ou seja, temos aí que fica igual 4 vezes o cosseno ao quadrado de θ, potência par, a gente substitui por 1, mais o cosseno de 2 vezes o ângulo, dividido por 2, integral de θ. Aí simplifica o 2 com 4, fica 2. A gente vai ter aí que é 2 vezes a integral de 1 em relação a dθ dá θ. A integral do cosseno de 2θ é o seno de 2θ dividido por 2. Aí, mais uma constante que eu fiz de forma indefinida. Ou posso escrever que é 2 vezes aí
θ, ali o 2 corta com 2, mais o seno de 2θ. Seno de 2θ mais constante, ou 2θ, ou 2θ mais o seno de 2θ, eu posso escrever como 2 vezes o cosseno θ vezes o seno de θ, mais uma constante, de forma indefinida. Utilizando aqui essa condição, para fazer o triângulo retângulo, a gente tem aqui o ângulo θ, e a gente tem aqui, né, que o seno de θ é igual a x, e esse 2 passa dividindo, sobre 2. O seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui o cateto oposto é o x, e a hipotenusa é o 2. Então, aqui é a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, que é o 4, menos o cateto ao quadrado. O cosseno θ, nesse caso, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno θ é igual ao cateto adjacente, é a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, o θ daqui, a gente isola ele daqui, né? Que ficaria aí, vou escrever aqui o resultado da integral, vai ficar 2 vezes o θ é o arquisseno de x sobre 2. Né? Isolando o θ aqui na equação, o seno passa para lá como arquisseno, mais 2 vezes o cosseno θ é a raiz quadrada de 4 menos x quadrado sobre 2, vezes o seno θ é x sobre 2, esse 2 corta com 2 aqui, mais uma constante. Então, eu substituo esse resultado aqui no resultado do volume. Então, fica volume igual a 10 vezes o resultado da integral, é 2 vezes o arquisseno de x sobre 2, tá? Mais x sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso daí variando de menos 2 até 2. Então, eu tenho que o volume vai ser igual, substituindo os limites de integração, 10 vezes, aí 2 vezes o arquisseno, aí no lugar do x, vou colocar o 2 sobre 2, aí vou ter mais, aqui no lugar do x, 2 sobre 2, raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado, aqui, e aí vou ter menos o limite inferior, então vai ficar menos 2 vezes o arquisseno de menos 2 sobre 2, e menos, aí menos 2 dividido por 2, vezes a raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado. Isso daí fecha. Aqui vai dar 4, 4 menos 4 dá 0, então esse termo dá 0. 4 menos 4, esse termo dá 0. Aqui, 2 com 2 dá 1. O arquisseno de 1, né? O ângulo cujo seno dá 1 é π sobre 2. Aqui o menos pode sair, né? Esse menos vem para fora, fica mais. Aqui o 2 com 2 corta, fica 1, vai ficar o arquisseno de 1, que dá π sobre 2. Então, temos que o volume fica 2 vezes aqui π sobre 2, fica 10, aí fica π, e aqui 2 vezes π sobre 2 corta, fica π mais π, que dá 2π. Então, temos o volume 2π vezes 10, temos aí 20π, unidade de volume. Isso foi aí o cálculo do volume usando as coordenadas cartesianas, né? Se a gente usar a coordenada polar, né, a gente tem o limite de y, que a gente viu que vai de menos 1
até 4 menos z. Aí aqui em coordenada polar, a gente vai ter que z e x. O x vale o r cosseno θ e o z vale o r seno θ, tá? Aí aqui tá o zero, limite o raio, aí a limitação do ângulo é de zero, rotaciona toda a circunferência até 2π. Então, o limite de y ficaria de menos 1 a 4 menos o z. O z seria r seno θ. O limite do raio seria de 0 até 2. O limite de θ seria de 0 a 2π, a circunferência inteira. Então, esses seriam os limites que eu iria utilizar. O diferencial de A de volume, né, teria que ser esse diferencial de volume teria que ser o R, aí eu teria o dy, primeiro integral em relação a y, aí depois em relação a r e o θ, onde o r é o fator jacobiano da transformação de coordenada cartesiana para polar, tá? Que seria trocar o x e o z por r θ. Então, aí o volume fica igual integral de 0 a 2π, primeiro limite de θ, depois integral de 0 a 2 do raio, e integral limite de y de menos 1 a 4 menos r seno θ. Aí aqui vem o dv, que vai ser o r dy dr dθ. Então, vamos ter que o volume é igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, aí primeiro vou integrar em relação a y, esse r é constante, copia a integral de dy da y, que varia de menos 1 a 4 menos r seno θ. Aí depois integral em dr e depois dθ. Então, volume igual integral de 0 a 2π, aí integral de 0 a 2, r que multiplica, substitui o superior, 4 menos r seno θ, menos o inferior, menos 1. Integral em dr, integral dθ depois. Então, volume igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aqui, 4 com mais 1 vai ficar 5. 5 vezes esse r fica 5r. E esse r vezes esse aqui, menos r quadrado seno θ. Variando a integral de dr e depois dθ. Então, volume igual integral de 0 a 2π, integrando em relação a r agora, integral de 5r fica 5r quadrado sobre 2, menos a integral de r quadrado, r ao cubo sobre 3, multiplica o seno de θ aqui, que é constante em relação a r, variando de 0 a 2 e depois integral em dθ. Então, volume igual integral de 0 a 2π, substituindo aí o limite superior, porque se substitui o inferior, zero os dois termos. Então, fica 5 sobre 2 vezes 2 quadrado, menos 2 ao cubo sobre 3 vezes o seno de θ, integral em dθ. Aqui o 2 simplifica com o quadrado, 5 vezes 2 aqui dá 10, que 2 ao cubo fica 8. Integrando em relação a dθ, vamos ter aqui 10 que multiplica θ, e aqui menos 8 terços, a integral do seno θ é menos cosseno θ. Com menos de fora fica mais cosseno θ, que varia de 0 a 2π. Substituindo os limites de integração, vamos ter 10 vezes o limite superior, 2π, mais 8 terços do cosseno de 2π. Aí, menos 10 vezes o limite inferior, 0, menos 8 terços vezes o cosseno de 0. Aí temos o cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é 1. Então, aqui vai ficar 8 terços menos 8 terços. Corta, que 10 vezes 0 é 0 e
vamos ter que o volume é 10 vezes 2π, ou seja, 20π unidade de volume, que é uma forma mais simples para se calcular aí o volume do sólido, quando eu tenho aí na região aí de integração dupla, na base, uma circunferência, né? Função de R e θ. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!